no coletivo Movimento São Jorge e, assim, colocar um pouquinho do... Eu tive a felicidade de estar desde o começo ali no Gaviões, quando a gente começou a fazer a relação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, o Movimento do Sem Teto, né? Tivemos o Gaviões ele teve uma aproximação mais forte novamente com o movimento estudantil, só que, né, dentro dos nossos problemas internos lá, isso acabou, né, meio que diminuiu bastante. Né? Pelo menos hoje lá no Movimento São Jorge a gente tenta retomar isso e a gente vê que assim, na época da democracia corintiana, né, a conjuntura era uma, até o nível de consciência política da juventude brasileira como um todo era muito mais elevado. Hoje você tem aí a nossa molecada aí que infelizmente ela não, sabe, ela se olha no espelho e ela não vê reflexo nenhum, né? Ela tem uma identidade, ela não se identifica, ela não tem sonho, né, onde que ela quer traçar. E o que a gente sente muito, o que a gente está, né, o nosso caminho ali, pelo menos no nosso coletivo, é formação e informação. Até antes do movimento como um todo emitir uma opinião a respeito de alguma ação que aconteceu em relação ao clube, meio que a gente parou e falou, peraí, do jeito que a gente está não dá, né? Então a gente precisa se informar antes, né, de querer falar qualquer coisa, senão a gente vai morrer pela boca. Só que a gente sente muito, né, que infelizmente essa inversão de valores que está cada vez maior na nossa sociedade, cada vez mais difícil você conseguir trazer o jovem para fazer essa discussão, para fazer esse debate. E o futebol aos poucos, né, ele está deixando de ser aquela, vamos dizer assim, não o esporte nacional, mas aquela identificação da juventude brasileira. E aí pergunto para os três, como que vocês veem assim, a possibilidade de uma transformação, seja a curto, médio e longo prazo, para dentro do clube através do futebol? Ok. Né? Quem responde? Celso, você quer responder? Eu acho curioso, até hoje, o fato da democracia, a democracia corintiana ter acontecido, ela só poderia ter acontecido no meio futebol por N razões, mas por ter acontecido no meio reacionário como o futebol. As sociedades, a forma como elas se organizam, em todos os lugares você fala assim, não, nós precisamos progredir, nós precisamos avançar, nós precisamos nos educar, mas qual é a nossa ação social para isso? Você tem o seu movimento, eu tento escrever os meus textos, o Magrão escreve os textos dele, o Florenzano escreve os textos dele, a gente procura, de alguma forma, o Heródoto, quando ele ancora um jornal, a gente busca, de alguma forma, esclarecer a sociedade, levar o debate para a sociedade. A democracia corintiana ela foi exatamente um meio de debate no momento em que não havia debate nenhum. No momento em que as greves eram sufocadas no ABC. Os jornais, alguns não noticiavam que havia greve na época. Então, a forma de você, talvez, eu acho que cada um precisa encontrar o seu meio de contribuir para isso. Descobrir a forma como você, como indivíduo, pode ajudar a sociedade a progredir e não a ficar estagnada nas falsas promessas que a gente ouve. Os setores reacionários são os que mais gostam de fazer promessa. Eles querem apresentar medidas muito parecidas com aquelas de agentes transformadores, só que na aparência. Na hora de colocar em prática, vai mudar muito pouca coisa, ou talvez não mude nada, ou talvez até pior. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas eu enxergo dessa forma. Para nós observarmos essa mudança, termos uma juventude mais consciente, para nós termos mais adiante um debate político, um debate social mais profundo, a gente precisa participar. Cada um à sua forma, independentemente da profissão que você tenha, do meio que você atue. Mas você procurar, a partir do seu lugar na sociedade, agir como um agente transformador dela para melhor. A democracia representativa, ela nunca teve tão em xeque como ela está hoje,
porém ela nunca teve tão forte como ela está hoje. Porque é aquilo, vocês estão falando, vocês me representam, vai lá, demorou, não preciso estar aí não, vocês estão me representando, são 3. E esse é um pouquinho do Gaviões, sempre pelo menos foi assim, você não tinha o Gaviões como um todo ali em peso, você tinha, né, a rapaziada ali que falava, mano, os manos estão ali, demorou, vocês falaram, é isso mesmo, era bem mais ou menos isso. Só que aí que tá, hoje você tem um número muito menor ainda e não tem nem preocupação, entendeu? Essa que é a preocupação. Obrigado. Agora o companheiro. Antes de mais nada, temos que ter atenção, todos nós, sociedade brasileira como um todo, da reação que existe contra os movimentos organizados. Movimento Sem Terra, Movimento Sem Teto, torcidas organizadas. Vamos particularizar isso em futebol. Existe uma tendência clara de extermínio das organizadas. A sociedade brasileira tem medo da organização no futebol. A sociedade que usufrui de poderes, que sempre usufruiu desses poderes, pela capacidade, pelo poder transformador do futebol. A Gaviões da Fiel tem cerca de 100 mil sócios ativos. Isso é extraordinariamente forte, poder de concentração, de unificação, e com a vantagem, vocês têm um palco toda semana para se manifestar. Você tem um palco pré-determinado, coisa mais fácil do mundo. Então, toda a reação dos agentes de comunicação com linhas conservadoras é para extermínio desse tipo de organização. Agora, como tratar internamente isso? Pelo que eu entendi da sua pergunta, quer dizer, que dificuldade que vocês estão tendo de politizar esse processo? É difícil responder essa pergunta sem conhecer em profundidade a sociedade que vocês constituíram. Mas um passo fundamental é que a linha de concentração, de unificação, não se restrinja só ao futebol. Que talvez seja o grande erro das organizadas de futebol, não só o Gaviões, todas as outras. Não é só o futebol sim, ele é o principal, é o elo principal, é a bandeira principal. Agora, se você começar a mexer com os outros interesses desses indivíduos que formam a sociedade, você consegue mobilizá-los para outras causas também. É detectar que sociedade é essa que vocês têm em mãos. Quer dizer, que carências têm. Obviamente que existem carências de trabalho, obviamente que existem carências de segurança, obviamente que existem carências de transporte, de habitação. Agora, eu começaria, sabe por onde? Literalmente, pela autoestima. Que é o que mais nos falta, a autoestima. Em vez de ser só corintiano, sejamos, por exemplo, os melhores torcedores do Brasil. Como? Comportamento, ação, atitude, participação com outros movimentos sociais, ter um comprometimento com a sociedade. Se você começar a mexer nisso, certamente, talvez você não agregue todas as 100 mil pessoas que estão envolvidas na Gaviões, mas 50% no mínimo vai estar contigo. A liderança pode levar a isso. E aí, só isso, né, você já transforma muita coisa. Vamos,